Vivi, tudo bom? Vamos nessa falar sobre a rodovia dos imigrantes. Estou chegando nela aqui, tá bastante preenchido de névoa. Isso é comum por aqui? Oi, tudo bem? A névoa na rodovia dos imigrantes é comum. A rodovia passa pela Serra do Mar, uma área com muita umidade e variações climáticas. Por isso, a neblina é frequente, especialmente nas manhãs e noites. Em situações de neblina densa, a Operação Comboio é ativada para a segurança dos motoristas. Nessa operação, veículos da Ecovias e da Polícia Rodoviária lideram um comboio de carros em baixa velocidade. É sempre bom dirigir com cuidado extra nessa situação. Você está indo para o litoral? Estou indo para o litoral, sim. Obrigado por perguntar. E estou acompanhando aqui. Eu gostaria de alguma informação histórica sobre essa rodovia. A rodovia dos imigrantes tem uma história interessante. Sua construção começou na década de 1970 e ela foi inaugurada em partes. A pista ascendente foi inaugurada em 1976. A pista descendente mais moderna foi aberta em 2002. A rodovia foi um grande feito de engenharia, com várias soluções inovadoras para problemas como deslizamentos de terra. Ela é essencial para conectar São Paulo ao litoral, sendo uma via importante tanto para turismo quanto para transporte de cargas do Porto de Santos. Boa viagem para o litoral. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Muito obrigado, você está bem mais eficiente. Antigamente falar contigo era um pouco mais difícil. Então, aproveitando essa sua disponibilidade, me conta aí um pouco mais sobre grandes números atrelados a essa rodovia. Por exemplo, produção, tempo de desenvolvimento e implantação dela, coisas desse tipo. Essa rodovia foi vital para melhorar o acesso ao litoral e ao Porto de Santos, sendo uma das mais importantes de São Paulo em termos de tráfego e logística. Bom, muito obrigado. Eu vou entrar agora na parte de túneis. Tem alguma particularidade em relação aos túneis daqui da rodovia dos imigrantes? Oi, Vivinho, você está de volta. Eu preciso saber sobre a rodovia Imigrante de São Paulo. Estou descendo ela agora. Por que foi batizado com esse nome, a rodovia dos imigrantes? A rodovia dos imigrantes, oficialmente inaugurada em 1976, foi um marco significativo na história do desenvolvimento urbano de São Paulo. Ela revolucionou a ligação entre a capital e o litoral, reduzindo uma viagem que antes levava dias para apenas algumas horas. Essa transformação teve um impacto enorme, tanto social quanto econômico, facilitando o comércio e o turismo na região. A escolha do nome Rodovia dos Imigrantes tem um significado simbólico, celebrando o papel crucial dos imigrantes no desenvolvimento do estado de São Paulo. Um mural ao longo da rodovia, criado pelo artista Antônio Luiz Gani, retrata os imigrantes europeus desbravando a Serra Paulista. Uma representação artística que enfatiza a importância dos imigrantes na história do estado. Infelizmente, esse mural
uma vez conhecido como Mural do Rancho da Pamonha, tem enfrentado desafios de conservação com falta de manutenção e exposição aos elementos naturais, levando a danos em sua estrutura e beleza. A situação reflete um descaso maior com a preservação do patrimônio cultural e histórico na região. Esses aspectos ilustram como a rodovia dos... Obrigado, eu acabei interrompendo aí sem querer a sua fala, mas eu estou agora na parte de túneis. Me conta aí algumas peculiaridades sobre esses túneis em relação à construção deles. Os túneis chamados Tourings, na rodovia dos imigrantes, são elementos-chave na sua construção. Eles foram projetados para permitir que a rodovia atravessasse a Serra do Mar com o mínimo impacto ambiental possível. Vamos a algumas peculiaridades. 1. Extensão e tecnologia. Alguns dos túneis na rodovia dos imigrantes estão entre os mais longos do Brasil. A tecnologia usada na construção desses túneis era avançada para a época, considerando os desafios geológicos da Serra do Mar. A construção dos túneis foi uma conquista importante na engenharia brasileira, mostrando a capacidade de realizar grandes obras de infraestrutura em ambientes desafiadores. A rodovia dos imigrantes é um exemplo de como a engenharia pode se adaptar e respeitar o meio ambiente, ao mesmo tempo em que oferece solução eficiente para o transporte e a conexão entre regiões importantes do estado de São Paulo. Muito obrigado, as informações são bem importantes. Em relação a essa parte das montanhas e Serra do Mar, eu acredito que tenha sido um desafio bem grande fazer a construção aqui, mas eu gostaria mais de saber sobre as características de fauna e flora. O que é que tem aqui que é importante para que a gente possa conhecer? A Serra do Mar, onde você está agora, é uma região rica em biodiversidade e de grande importância ambiental. A área abriga uma vasta gama de flora e fauna, muitas das quais são exclusivas dessa região. A Mata Atlântica, que cobre grande parte da Serra do Mar, é um dos biomas mais ricos em diversidade de espécies no mundo, mas também um dos mais ameaçados. Vamos detalhar um pouco sobre a fauna e a flora da região. A Serra do Mar é dominada pela Mata Atlântica, que é caracterizada por sua densa cobertura vegetal, com elevada biodiversidade de plantas. Esta região é notável pela grande diversidade de orquídeas e bromélias, algumas das quais são únicas dessa área. Além disso, há também outras formações vegetacionais como campos de altitude, florestas de araucárias e formações de mangue e restinga. Fauna. O Parque Estadual Serra do Mar, que é uma parte importante dessa região, possui um registro de 1.361 espécies de animais, incluindo espécies em risco de extinção, como o macaco prego, o bicho preguiça e a anta. A diversidade de habitats na região oferece condições para uma ampla gama de espécies animais, desde pequenos insetos até mamíferos de maior porte. Além da riqueza natural, a Serra do Mar também é significativa do ponto de vista geológico. Formada em tempos geológicos muito antigos, essa região é composta por morros e serras de altitude significativa, formados principalmente por rochas como gneiss e granitos, moldados pela ação de processos erosivos ao longo do tempo. O clima na Serra do Mar é influenciado pela maritimidade, resultando em um clima predominantemente tropical, com grande umidade e recorrência de chuva. Isso contribui para a manutenção da Mata Atlântica e para a riqueza das redes hidrográficas da região, que são abundantes em cachoeiras e corredeiras devido ao relevo acidentado. É essencial que a preservação dessa área continue a ser uma prioridade, dada a sua importância para a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Muito obrigado pelas informações acerca da biodiversidade aqui, mas eu queria agora saber um pouco mais sobre a parte de engenharia. Esses túneis realmente são bem longos. Me conta um pouco sobre os riscos desse tipo de construção e o que foi feito aqui para mitigar esses riscos. Construir túneis, especialmente em uma região tão complexa quanto a Serra do Mar, vem com vários desafios e riscos. Alguns dos principais riscos incluem instabilidade geológica, infiltração de água e impactos ambientais. Aqui estão alguns aspectos sobre como esses riscos são mitigados. Estudos geológicos
áreas propensas a deslizamentos ou infiltração de água. 2. Técnicas de construção avançadas. Utilizam-se técnicas de construção avançadas para garantir a estabilidade dos túneis. Isso pode incluir o reforço das paredes do túnel e o uso de materiais especiais que ajudam a prevenir deslizamentos ou colapsos. 3. Sistemas de drenagem. Em áreas onde há risco de infiltração de água, são implementados sistemas de drenagem eficientes. Isso é crucial para evitar a acumulação de água, que pode enfraquecer as estruturas do túnel. 4. Monitoramento contínuo. Durante e após a construção, é feito um monitoramento contínuo para detectar qualquer movimento ou mudança nas condições do túnel. Isso ajuda a identificar e corrigir rapidamente problemas potenciais. 5. Minimização do impacto ambiental. Em regiões como a Serra do Mar, é vital minimizar o impacto ambiental. Isso inclui a escolha de trajetos que evitem danos significativos à flora e fauna locais e o uso de técnicas de construção que reduzam o desmatamento e a perturbação do ecossistema. Essas medidas são fundamentais para garantir a segurança dos túneis e a sustentabilidade do projeto. Em grandes obras de engenharia como os túneis da Rodovia dos Imigrantes, a atenção a esses detalhes é o que permite criar infraestruturas seguras e duradouras em ambientes desafiadores. Muito bom, obrigado pelas informações. Eu estou finalizando já aqui a parte de serra da Rodovia dos Imigrantes. Estou chegando aqui já em Cubatão e próximas às regiões de São Vicente e Praia Grande. Me conta um pouquinho aí sobre Cubatão, como foram os desafios dessa cidade. Eu estou filmando ela nesse momento, eu gostaria que você falasse um pouco. A industrialização trouxe graves problemas ambientais. Na década de 1980, a situação de Cubatão era alarmante. A cidade foi considerada pela ONU como a mais poluída do mundo. A poluição era tão intensa que causou graves problemas de saúde na população, incluindo malformações em recém-nascidos e uma alta incidência de doenças respiratórias. A chuva ácida era um fenômeno comum e a vegetação ao redor da cidade sofria com a degradação. Em um trágico incidente em 1984, um vazamento de gasolina causou um grande incêndio no bairro de Vila Socó, resultando em muitas mortes. A partir da década de 1980, no entanto, iniciaram-se esforços significativos para reverter essa situação. O governo, em conjunto com a comunidade, implementou um plano de recuperação ambiental que incluía a medição constante de emissões de poluentes. Com essas ações, a qualidade do ar melhorou consideravelmente e a cidade conseguiu controlar 98% do nível de poluentes. Em 1992, a ONU reconheceu Cubatão como um símbolo de recuperação ambiental durante a Eco 92. Hoje, Cubatão é uma cidade que, apesar de seu passado industrial e dos desafios ambientais que enfrentou, conseguiu se transformar e é vista como um exemplo de recuperação e planejamento ambiental. A fauna e a flora da região começaram a se recuperar, como demonstra o retorno do guará-vermelho, um pássaro típico da região, indicando uma melhoria na qualidade do ambiente. É verdade, tá? Essa informação final sobre as aves que aqui existem, para mim são bem claras. Eu estou passando na região nesse momento e por diversas vezes eu tive a oportunidade de ver essas aves vermelhas aqui sobrevoando, principalmente essa pista que eu tô. Então, eu tô chegando aqui já na parte de São Vicente e depois vou chegar em Praia Grande. Me conta então um pouquinho agora da história de São Vicente. Eu acredito que essa história é bem interessante porque ela é bem inicial da história do Brasil. São Vicente, uma cidade na costa do estado de São Paulo, tem uma história rica e importante na formação do Brasil. Ela foi fundada em 1532 pelo explorador e administrador colonial português Martim Afonso de Souza, tornando-se a primeira vila permanente estabelecida na América Portuguesa e a primeira a realizar uma eleição no continente americano. Esta eleição é considerada um marco na democracia americana. A cidade também tem um título de estância balneária conferido pelo estado de São Paulo, o que destaca sua importância turística, especialmente por suas praias e patrimônio histórico. Inicialmente chamada de Ilha de Gorraió, a região de São Vicente era habitada por povos indígenas, incluindo os tapuias, antes da chegada dos portugueses. Com a colonização, a cidade se tornou um importante centro administrativo
intimamente ligada ao início da colonização portuguesa no Brasil, com sua posição estratégica no litoral paulista, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento da região. Hoje, a cidade é uma combinação de áreas urbanas, praias e áreas de preservação ambiental, e ainda mantém sua importância como centro turístico e cultural na região da Baixada Santista. Muito obrigado, tá? Mas eu queria saber um pouquinho mais de São Vicente na história do Brasil e especificamente os aspectos relacionados à nomeação como Vila de São Vicente. Fala um pouco mais sobre esses aspectos dentro do cenário histórico. A nomeação de São Vicente como vila em 1532 tem um significado profundo na história do Brasil. Ela marca o início da organização administrativa e da colonização efetiva portuguesa no território que viria a se tornar o Brasil. Até então, apesar das explorações e do reconhecimento da costa brasileira pelos portugueses, ainda não havia uma presença colonial permanente e organizada. Martim Afonso de Sousa, um importante administrador colonial e militar português, fundou São Vicente por ordens do rei de Portugal, Dom João III. A fundação da vila foi um passo estratégico para assegurar os interesses portugueses no Novo Mundo, especialmente frente a outras potências europeias que também exploravam o continente americano. A escolha do local não foi aleatória. A região de São Vicente oferecia condições favoráveis para a instalação de uma vila, incluindo uma baía protegida para ancoragem de navios e terra fértil para a agricultura. A proximidade com a Serra do Mar também era estratégica, possibilitando acesso ao Planalto, onde mais tarde se desenvolveria a cidade de São Paulo. A nomeação de São Vicente como vila foi acompanhada da primeira eleição na América Portuguesa, onde foram escolhidos os primeiros oficiais da Câmara, o que pode ser considerado um dos primeiros atos democráticos no continente americano. Este momento histórico representou um marco na transição de uma fase de exploração para uma fase de colonização e estabelecimento, sinalizando o início do processo que levaria à formação da nação brasileira. São Vicente, portanto, é frequentemente referida como o berço da nação brasileira, por ser a primeira vila permanente e um dos primeiros núcleos de organização e governo no Brasil colonial. Muito obrigado por essas informações. É importante conhecer um pouco mais da história do país. E saindo de São Vicente agora aqui, eu tenho a possibilidade de ir para Praia Grande. Concordo plenamente. Entender a história do nosso país é fundamental para compreendermos quem somos hoje e como chegamos aqui. Se tiver mais... E chegando agora então em Praia Grande, saindo de São Vicente pela estrada principal, acredito que eu ainda estou na Imigrantes. Eu gostaria de conhecer um pouco agora da história de Praia Grande. Eu soube que essa praia, ela no passado era bem desinteressante, mas agora, como uma cidade desenvolvida, se transforma num local bem interessante para a vinda da capital para o litoral. Então fala um pouquinho da história da cidade de Praia Grande para mim, por favor. A história de Praia Grande, uma cidade vibrante no litoral paulista, reflete uma transformação notável ao longo dos anos. Originalmente, a região era habitada por comunidades indígenas Tupi-Guarani, que viviam principalmente da pesca e da coleta de frutas. Com a chegada dos colonizadores portugueses, liderados por Martim Afonso de Sousa em 1532, a área começou a desempenhar um papel estratégico nas rotas de comércio e transporte entre São Vicente e Santos. Durante séculos, Praia Grande permaneceu uma pequena vila de pescadores. O grande desenvolvimento só veio com a construção da Rodovia dos Imigrantes na década de 1960, que atraiu migrantes e impulsionou o crescimento industrial da região. A cidade, que até 1993 era considerada menos atrativa na região, começou a mudar drasticamente com a urbanização da orla da praia. Essa transformação impulsionou o turismo, levando a investimentos significativos em infraestrutura, incluindo hotéis, restaurantes e atrações de lazer. Hoje, Praia Grande se destaca por suas praias paradisíacas e infraestrutura moderna, sendo um dos destinos turísticos mais procurados do estado de São Paulo. A cidade é conhecida por oferecer uma mistura de beleza natural com patrimônio cultural, proporcionando uma experiência única aos visitantes e moradores.
Obrigado pelas informações a respeito da cidade. Eu tô me aproximando agora de um morro que, se não me engano, chama Xixová. Fala um pouquinho mais sobre essa área aqui, especificamente do Canto do Forte, em Praia Grande. O Canto do Forte, em Praia Grande, é um bairro notável e possui algumas características únicas. Sua localização, ao lado de uma vila militar, traz uma sensação maior de segurança e tranquilidade, tornando-a ideal para passeios em família ou com crianças. A praia, conhecida por suas águas mornas e calmas, fica próxima ao Morro Xixová e à Fortaleza de Itaipu. Um dos destaques do Canto do Forte é sua orla, bem estruturada e organizada, com um calçadão limpo, ideal para caminhadas, corridas ou passeios de bicicleta. A infraestrutura local inclui quiosques e restaurantes, oferecendo várias opções gastronômicas e de lazer. A região também é conhecida por sua bela paisagem, com vistas para a Mata Atlântica. O Morro Xixová, próximo ao Canto do Forte, é uma elevação com 121 metros e se localiza perto dos bairros Canto do Forte e Sítio do Campo. A área do Morro Xixová faz parte do Parque Estadual Xixová-Japuí, que preserva ecossistemas marinhos e matas de restinga e encosta, oferecendo trilhas e mirantes espetaculares. História e natureza se entrelaçam no Canto do Forte, tornando-o um destino ideal para quem busca um misto de tranquilidade, beleza natural e infraestrutura urbana na Praia Grande. Eu tô passando agora por uma região que, se não me engano, chama Mar Pequeno. É uma região aqui também de Praia Grande, que apresenta um aparente encontro entre mar, mangues e rio. Fala um pouquinho mais sobre essa região de Mar Pequeno. Pequeno é uma baía localizada na região da Baixada Santista, entre São Vicente e Praia Grande. Essa área tem características geográficas e ambientais únicas, sendo um ponto onde o mar se encontra com rios e mangues. Isso cria um ecossistema rico e diversificado, importante para a biodiversidade local. A Ponte do Mar Pequeno, oficialmente nomeada como Ponte Esmeraldo Soares Tarquínio de Campos Filho, é um marco importante na região. Ela foi construída para facilitar a ligação entre São Vicente e Praia Grande e está situada no trecho final da Rodovia dos Imigrantes. Esta ponte tem um papel vital no desenvolvimento do sul da Baixada Santista, melhorando significativamente o acesso e a mobilidade na região. A Ponte Pêncil de São Vicente, situada próxima ao Mar Pequeno, é outra estrutura notável. Ela é uma das primeiras pontes suspensas do Brasil e foi construída inicialmente como parte de um projeto de saneamento. Ligando o continente à ilha, a ponte tem um papel importante na história e no desenvolvimento da região. Ao longo dos anos, passou por diversas restaurações para preservar sua integridade estrutural e histórica. Essas características fazem do Mar Pequeno um lugar de grande interesse tanto para a história local quanto para a ecologia, refletindo a interação única entre os ambientes marinho e terrestre. Obrigado pelas informações. Avançando aqui na minha estrada, eu estou chegando efetivamente em Praia Grande, já cruzei a divisa dos municípios e o bairro para o qual eu estou me dirigindo é o bairro do Boqueirão. Fala um pouquinho mais sobre o bairro do Boqueirão aqui em Praia Grande. O bairro do Boqueirão, em Praia Grande, é um local com características interessantes e diversificadas. Situa-se na cidade de Praia Grande, que é reconhecida por seu rápido crescimento e por ser um dos destinos mais procurados do litoral paulista, especialmente durante a temporada de verão. O Boqueirão possui uma localização privilegiada, estando próximo a importantes vias da cidade, como a Avenida Brasil e a Avenida Presidente Castelo Branco. É um bairro bem
desenvolvido e oferece várias opções de infraestrutura e lazer. As ruas do bairro são bem planejadas e abrangem uma grande variedade de estabelecimentos comerciais, proporcionando aos moradores e visitantes acesso a diversos serviços. A Praia do Boqueirão, localizada neste bairro, tem 670 metros de extensão e é conhecida por seu calçadão limpo e organizado, oferecendo serviços como restaurantes, hotéis, salva-vidas e quiosques. Esta praia é delimitada pelas praias do Forte e Guilhermina, sendo um local excelente para relaxamento e atividades ao ar livre. Em resumo, o bairro do Boqueirão em Praia Grande é uma combinação de praia bonita e infraestrutura urbana, tornando-se um local atrativo tanto para moradores quanto para turistas que visitam a região. Faz a volta completa. Tem que fazer o traçado certo, senão você... If there's anything else you'd like to know, or any other way I can assist you, feel free to ask. Enjoy your time in Praia Grande. Oh, thank you very much. I'd like to ask you something more in English, but I'd like you to respond in Portuguese. Tell me more about Baixada Santista in São Paulo. It's a beach that we can go coming from the city, the main city in São Paulo, and I'd like to know more about these beaches here. Direto. Oh, meu Deus. A Baixada Santista, localizada no litoral do estado de São Paulo, é uma região de grande importância econômica e turística, composta por 9 municípios, incluindo Santos, Guarujá, Praia Grande e São Vicente. A área é conhecida por suas belas praias, natureza exuberante e infraestrutura urbana. O Porto de Santos, o maior e mais importante complexo portuário da América do Sul, é um elemento crucial para a economia da região e do estado de São Paulo. Ele movimenta uma parcela significativa do comércio. Eu estou nesse momento aqui em uma praia de São Paulo, Praia Grande, especificamente no bairro do Boqueirão. Eu gostaria que você contasse um pouco mais da história desse bairro para mim, por favor. Estou passando na pista principal dele. Boqueirão em Praia Grande é um dos mais famosos e tradicionais da cidade. Sua praia, com aproximadamente 670 metros de extensão, fica entre as praias do Canto do Forte e Guilhermina. É conhecida por sua larga faixa de areia e por um mar com ondas geralmente calmas, o que a torna ideal para famílias com crianças. Além das belezas naturais, o Boqueirão é conhecido pelo seu forte comércio. A Avenida Presidente Costa e Silva, a principal via do bairro, é um importante centro comercial, com lojas variadas, grandes redes, bancos, supermercados e até um shopping, o BG Praia Grande Shopping. A infraestrutura do bairro também inclui diversos restaurantes, sorveterias, bares e fast foods, além de opções de hospedagem. A Praça da Paz, conhecida como Praça das Cabeças, é um dos pontos turísticos do bairro, com esculturas que representam figuras importantes para a paz mundial. O bairro também conta com uma história interessante relacionada à antiga Avenida Tupiniquins, que era o principal acesso a São Vicente, e onde em 1909 foi construída uma capela dedicada a Santo Antônio. Com sua mistura de praia e infraestrutura urbana, o Boqueirão oferece diversas opções de lazer, sendo um lugar agradável tanto para moradores quanto para turistas.